Maria Lúcia. Declaro aberta a 21ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar Fiscalizatória da primeira sessão legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores no dia 30 de junho de 2025, às 14h09. Cumprimento aqui os vereadores, em especial o relator da comissão, vereador Carlito, secretário da comissão, vereador Lucas. Comunico a presença do vereador Otávio, também dos servidores da casa que nos auxiliam na condução dos trabalhos. Na população aqui presente, o Baiano representando o Concepro, as nossas forças de segurança, um agradecimento a vocês pelos serviços prestados e também a presença aqui do secretário adjunto de Gestão, Governança e Finanças. Eu já vou pedir ao secretário da Câmara que faça a leitura do convite ao secretário, aproveitar que ele está aqui antes do horário, para que a gente possa antecipar a sua agenda. Por favor. Só uma questão de ordem, presidente. Primeiro, que às 2h estava convidado o prefeito ou quem ele mandasse de representante para falar sobre pedidos de informação. Então, a gente está antecipando uma pauta para as 2h15, que é o convite do secretário. Ofício 29 de 2025. O excelentíssimo senhor prefeito municipal, Comissão Parlamentar Fiscalizatória, por intermédio de seus integrantes, vem por meio deste convidar o secretário adjunto da Secretaria de Gestão, Governança e Finanças, estendendo o convite para demais interessados para se fazerem presentes no dia 30 de junho de 2025, às 14h15, nesta Casa Legislativa, para tratar do seguinte assunto: patrimônio do município, mais precisamente explanar sobre o extravio de um notebook nos termos da portaria número 1471 de 2024. Sendo que se apresentar para o momento, renovamos os votos de estima e apreço. Comissão Parlamentar Fiscalizatória. Secretário, chegou a nós uma informação de uma forma até extraoficial e também nos foi... nós vimos, né, a abertura de um PAD e nós decidimos então convidá-lo aqui para conversar sobre esse tema, né, para que a gente tivesse acesso a informações, né, para que a gente pudesse desenvolver, além do nosso trabalho, também repassar informações, porque foi um tema que até pelos bastidores ele circulou bastante. Vou pedir aqui para o secretário se ele quiser fazer alguma pergunta, mas já vou te abrir a palavra também, se quiser explanar sobre o assunto. Senhor presidente, na verdade foi feito um pedido de informação que foi respondido, inclusive, até pelo executivo, mas algumas outras dúvidas que ficaram, né, sobre essa situação. Deixa eu achar ele aqui. Mas já pode... Aqui, extravio de notebook. Se o secretário quiser iniciar, por favor. Alô. Bom, então, uma boa tarde então, a todos aí. Atendendo então ao ofício da Comissão Parlamentar Fiscalizatória número 29 de 2025, em relação ao patrimônio do município, mais precisamente falar sobre o extravio de um notebook nos termos da portaria 1471 de 2024. Bom, eu fiz um breve resumo aqui para todo mundo entender. Fiz uma linha do tempo, desde o início, o que aconteceu e o que a administração está fazendo. Tá? Então, foi extraviado então, né, um notebook da marca HP. Esse notebook ele foi entregue com um termo de responsabilidade do nosso assessor de gabinete, Kleberton Baruf, tá? Que recebeu esse equipamento em abril de 2023, tá? Utilizando esse notebook até meados de julho de 2024, quando ele se licenciou, tá? Ele foi exonerado. Esse notebook ele permaneceu na sala do gabinete por alguns meses, tá? E em novembro, o chefe de gabinete, na época, Juliano Ferreto, tá? Verificou que esse notebook não estava mais na sala, né? Então, o que ele fez? Ele solicitou uma abertura de sindicância para apurar os fatos do extravio desse notebook que estava na sala do gabinete. Em dezembro de 2024, então, foi aberta a sindicância, foi feita uma comissão para apurar os fatos, foram
Foi feito, então, os depoimentos, investigações, foram, né, ouvidas várias pessoas, o pessoal da TI, inclusive, né? Em abril deste ano, agora, 2025, o relatório da sindicância apurou que não foi possível identificar o responsável pelo desaparecimento do notebook e, assim, o arquivamento do caso. Tá? Depois disso, o prefeito fez uma solicitação para o departamento, né, de patrimônio, que determinou que o setor realizasse uma busca desse notebook em todos os setores e averiguar aonde está, se por um acaso estava sendo utilizado em algum outro departamento ou alguma outra secretaria. Tá? Dentro disso, o que a administração entende? Tá? Foram adotadas medidas imediatas e preventivas para que não se ocorresse mais isso. Tá? As medidas imediatas, logo quando foi atentado, foi verificado esse caso, foi na abertura, né, do processo administrativo, a sindicância, né, foi feito o devido registro, boletim de ocorrência, BO, foi feita uma atualização do controle patrimonial e a comunicação à contabilidade. Tá? Quais as medidas que a administração entende como preventiva assim que o relatório saiu? Tá? A revisão dos procedimentos de guarda e controle dos bens, né? Termo de responsabilidade patrimonial obrigatória. Agora todos os aparelhos eletrônicos têm que ter uma ficha de responsabilidade patrimonial. Já tinha, mas foi intensificado. Tá? O inventário físico frequente, o que acontece? O Departamento de Patrimônio agora vai periodicamente fazer um levantamento desses itens que têm um valor maior, né, que notebook, tablets, né, etc. Também a administração percebe que o treinamento e a orientação dos servidores, periodicamente, em ter um zelo nesses equipamentos, porque são equipamentos que são uma ferramenta de trabalho, né? Mas também tem que ser cuidados, devidamente cuidado, né? E a criação, né, que a gente né, instituiu agora, é a criação de um procedimento de movimentação do bem. Ou seja, assim, ó, eu fui nomeado, recebi um aparelho, um notebook, um tablet, eu assino esse termo de responsabilidade, porém, quando eu sair, fui exonerado hoje, eu entrego essa movimentação, eu entrego para o setor de patrimônio e assino digamos, a devolução desse bem para o patrimônio. Então, basicamente foi isso que aconteceu referente ao extravio desse notebook. Me permite, presidente, desculpa, antes também não fiz os devidos cumprimentos, secretário, sim, obrigado por ter comparecido mesmo a um convite, não a uma convocação. Eu tenho algumas questões. Como eu comentei, veio a resposta praticamente completa, né, com uma grande exceção dos pedidos de informação, que eu faço pelo menos, e no pedido de informação não consta a questão do boletim de ocorrência. Tu tens o boletim de ocorrência? Tenho. Se tu puderes depois me emprestar, só para dar uma olhada ou fazer uma cópia, né? Mas um resumo geral. Depois de todos esses procedimentos, ninguém foi responsabilizado, tecnicamente. Não,
eu consigo ler aqui o relatório final da sindicância. Esse eu tenho aqui, né? E o senhor já fez uma síntese ali, quando diz que não identificaram. Não identificaram, fizeram buscas, inclusive o nosso setor de patrimônio passou todos os setores, a gente fez um pente fino, a gente foi em todos os departamentos para ver se esse notebook não teria sido emprestado, talvez, por um colega, e tivesse numa outra sala, né? E o nosso departamento de patrimônio não localizou. Perfeito. Só retomando, e daqui a pouco a gente acompanha o raciocínio. Ele estava sob responsabilidade de um dos assessores, né? Não precisa dizer o nome, a gente sabe quem é, já foi citado no início. Ele saiu ali em julho, se eu não me engano, né? Isso. Novamente. E quando ele saiu, para quem ficou essa responsabilidade? Ele entregou isso para quem? Ele entregou para o chefe de gabinete, que na época era o Juliano. Na época que era o Juliano. Tá. E a partir da responsabilidade dele, sumiu e ninguém achou. Eu lembro, né, até porque eu frequento bastante também, né, o gabinete, onde tem uma entrada e saída muito grande de pessoas. Eu me lembro desse computador em cima de uma mesa lá, onde de vez em quando algumas pessoas utilizavam, né, para fazer alguns documentos, para fazer alguma reunião online. Então, eu me lembro eu inclusive, vi nesse notebook no gabinete. Perfeito. Então, o que faltava ter a resposta, colegas, era se alguém tinha sido responsabilizado. A princípio, então, só assumiu um notebook de quase 10 mil reais e ninguém foi responsabilizado, mesmo sabendo de quem era a responsabilidade. Mas, administrativamente, criminalmente, ninguém respondeu. Só fizeram os registros de que, entre aspas, não identificaram aonde foi parar. Isso, então. Isso aí. Perfeito. Da minha parte, senhor presidente, colega relator, está esclarecido. Eu gostaria ainda, se o senhor tem com o senhor o boletim de ocorrência, eu gostaria de ter acesso. Tem. Porque foi entregue são 20 páginas ao todo. Isso. Aqui que foi respondido, mas não consta em nenhum momento sequer que foi feito o boletim de ocorrência, né? E não está anexado aqui. No relatório final, eu recebi o arquivo, mas não está comigo aqui. Eu até eu imprimi o relatório, e imprimi o termo de empréstimo, e imprimi eu não imprimi, mas eu consigo esse boletim de ocorrência foi feito, sim. O senhor acha que eu preciso formalizar isso? Não. Eu tenho lá na minha máquina. Só Perfeito. Chegar lá, eu já lhe envio. Beleza. Vou deixar, então, consignado aqui que assim que o senhor tiver acesso ao documento, se puder enviar, mesmo que informalmente, então, para alguns dos vereadores, ou então, de preferência, até para a Câmara mesmo, para que eles fiquem registrados. Só me passa o e-mail para quem eu possa enviar isso. Tem uma caneta? Qual que é o e-mail da... institucional ou manda... É que eu recebi todo o processo. O institucional eu não vou saber te dizer agora da Câmara. A gente acaba não utilizando o institucional. Alguém consegue me... A gente manda na sequência Mariluce, por favor. Tá, beleza. Obrigado. Da minha parte, sanada essa dúvida, presidente, e com a parceria do colega secretário que se responsabiliza em encaminhar logo na sequência para nós, não tenho mais dúvida sobre essa situação. Na verdade, esse questionamento era o que a gente tinha, né? Se havia sido tomada algum tipo de medida, né? O PAD encerrou e ficou definido exatamente o que no PAD. Que iriam tomar medidas administrativas para não Eu posso fazer mais. A leitura aqui do relatório, se tu quiser. O relatório eu tenho aqui. Até depois, inclusive, desse relatório, o prefeito determinou que o setor de patrimônio realize uma busca ostensiva pelo computador em outros departamentos. 25/4. Isso. A gente, né, a partir disso, então, a gente entende que precisa ser feito medidas preventivas para não acontecer. Isso aí eu acho que nunca tinha acontecido, pelo menos nem enquanto eu estou aqui. É complicado. Entendemos. Da minha parte, só para comentar aqui o valor do notebook, foi pago R$ 9.698 no notebook.
Isso está junto lá nos documentos, 9/6/2023, a nota fiscal. Então, é um valor considerável, né, para um equipamento de utilização de servidores. Não, é um bom notebook, é um baita notebook, na verdade. Um baita de um notebook, exatamente. Realmente é quase que um MacBook, né? Da minha parte, presidente, reforço. Da minha também era isso, o secretário Cristiano. Se algum vereador quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Se não, eu te agradeço muito aqui a tua presença. Quero aqui reafirmar que nós estamos cumprindo hoje um convite que foi emitido para a tua pessoa, justamente porque a gente gostaria de ter acesso a informações e a única forma que nós temos é quando vocês nos municiam delas. A gente agradece pela postura que tu tem sempre. Tu tinha me confirmado já na semana passada que estaria aqui. Eu sabia que estaria, né? Então, te agradeço mais uma vez e, quando precisar da casa, saiba que terá aqui parceria para desenvolver um bom trabalho. Obrigado. A gente fez também um convite para o gabinete do senhor prefeito, que a gente, na verdade, repetiu esse convite pela segunda vez. É o terceiro convite que foi emitido. A gente vale lembrar aqui que a gente tinha o interesse de ter a presença dele ou do representante do gabinete, que é responsável por responder os pedidos de informação enviados para o Poder Executivo. Na primeira vez foi nos dito que estava aguardando ainda um parecer. Nós demos mais uma semana. Na segunda vez, a resposta foi que não deu tempo para ler o parecer. Nós demos mais 2 semanas e aí teve uma resposta que eu ainda não tive acesso. Não teve resposta ainda. Resposta oficial não teve. Mas o representante do gabinete não está, então, presente hoje, não veio e também não respondeu de forma oficial, apenas de forma extraoficial. Se o líder do governo quiser fazer a justificativa. A justificativa é que, na verdade, tinha sido sugerido que o nosso jurídico fizesse o parecer dele, né? E foi feito, assim foi feito, né? Atendido. E eles remeteram esse parecer para a DPM, estão aguardando o parecer da DPM para aí sim... Não tem problema, nós não temos pressa, nós vamos emitir um convite novamente para daqui a 14 dias, daqui a 2 comissões, tá, Mariana? O vereador Lucas vai anotar, para a gente fazer depois um novo convite para daqui a 14 dias. A gente só vai refazer o convite, que a gente vai dar tempo aí para o prefeito e para a equipe dele se organizar, para eles estarem aqui algum dia. E a gente vai renovando esse convite até onde a paciência permitir. Obrigado, secretário. Obrigado. Se quiser fazer alguma consideração, fica à vontade antes de ir. Então, muito obrigado. Parabéns aí pelo teu trabalho e mais uma vez, obrigado pela presença. Comunico a presença da diretora da frota, que foi convidada para se fazer presente no dia de hoje para tratar dos seguintes assuntos. A relação de todos os sinistros envolvendo veículos da Prefeitura de 2021 até a presente data. Antes disso, Isadora Velho, fica à vontade, viu? Se quiser tomar um assento aqui. Eu acho que o secretário faz a leitura enquanto te acomoda. Obrigado, boa tarde. Senhor presidente, farei a leitura do convite. Estância Velha, 16 de junho de 2025, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a Comissão Parlamentar Fiscalizatória, por intermédio de seus integrantes, vem por meio deste encaminhar convite para o diretor de frota, estendendo o convite para demais interessados para se fazerem presentes no dia 30 de junho de 2025, às 14h30, nesta Casa Legislativa, para tratar dos seguintes assuntos. Relação de todos os sinistros envolvendo veículos da Prefeitura de 2021 até a presente data. Todos os veículos da Prefeitura têm seguro? Caso sim, qual tipo de seguro veicular? Algum sinistro envolvendo os veículos da frota municipal teve pagamento de franquia de seguro veicular de 21 até a presente data? Algum sinistro teve responsabilização de algum servidor, concursado ou não? Caso sim, requer relação com o nome do servidor, veículo utilizado no sinistro, data do sinistro, valor do prejuízo ou erário, e se foi cobrado do responsável pelo prejuízo, condutor, no caso de 2021 até a presente data. Também cópia de todos os extratos de pagamento de franquia veicular, com placa de veículo e responsável pelo sinistro. Sobre multas, também foi feito pedidos. Requer cópia de todas as notificações de multas de trânsito recebidas pela frota municipal, com identificação do responsável condutor pelo sinistro. Requer qual é o procedimento adotado pelo Poder Executivo para a cobrança dos valores dos responsáveis por sinistros, multas, acionamentos de franquia e etc. Sendo que se apresentava para o momento, renovamos votos de estima e apreço, Comissão Parlamentar Fiscalizatória. Este é o teor do convite, senhor presidente. E ainda antes de repassar, reforço o motivo do pedido de convite nestes termos com estas indagações.
pois as mesmas indagações foram feitas através de pedido de informação e que não foi respondido pelo município. Então, assim sendo, deliberamos em comissão para que viessem até a comissão explicar como é que funciona, se tem muitos, e para a gente ter uma ideia de como é que funciona esse quesito, até para poder repassar a quem nos questiona. Tudo bem, Isadora, boa tarde. Como o colega o vereador Lucas ele explicou aqui, nós fizemos uma série de pedidos de informação para o Poder Executivo, ou na forma que a gente acredita que ficaram no gabinete ou em outro departamento, e não nos foi respondida as informações. Tudo que você falar precisa falar no microfone porque é gravado e transmitido. Perfeito. Então, por essa razão, é necessário o uso do microfone. Nos foi, então, sonegadas as informações, né? Então, a gente teve que te convidar para que tu estivesse aqui representando o setor e nos falando sobre assuntos que vêm desde antes de você estar no setor, no departamento. Até por isso que nós decidimos te convidar. Nós sabemos que você precisaria de tempo para levantar essas informações, né? E sabemos que tem alguns assuntos específicos que provavelmente você não estava presente e não teria como nos responder. Mas eu acho que pode começar fazendo a sua apresentação. Tá, boa tarde a todos. Primeiro, né, eu tinha trazido algumas cópias, se vocês quiserem ir acompanhando conforme a gente for conversando. Mas, basicamente, não estou aqui há tanto tempo assim, mas todos os assuntos ali que vocês me solicitaram, a gente consegue conversar bem tranquilo, tá? Conforme for surgindo as dúvidas, vocês vão me perguntando, eu vou respondendo para vocês. Mas o procedimento ali, a gente finaliza, eu passo para vocês como é que a gente trabalha hoje, que desde o início do ano a gente já tem trabalhado de uma forma diferente do que era na gestão passada. Então, acho que conforme vocês forem me perguntando, eu vou respondendo o que vocês precisam saber, no caso. Não sei se vocês querem pegar as cópias para a gente ir acompanhando, porque é bastante informação. Enquanto isso, Isadora, agora sim, dá as boas-vindas. Obrigado por atender ao convite. Se me permite, presidente. Obrigado, Isadora. Se antes de qualquer pergunta puder fazer um breve resumo de como é que funciona em casos funcionário tal bateu um carro, deu perda total, ou então arranhou, quebrou um vidro, um para-choque, como é que funcionou, tomou uma multa, né? Como é que é o procedimento geral, né? Se é responsabilizado, de que forma que é feito isso, se é aberto sindicância, processo administrativo, enfim, né? Coisas gerais para entendermos o funcionamento e a partir disso, caso hajam algumas questões a serem perguntadas, assim o faremos. Obrigado. Tá, perfeito. Vou começar com multas, tá? Porque multas e sinistros a gente trata de duas maneiras diferentes. As multas hoje a gente recebe elas ou através do correio ou pelo site do Detran. Assim que a multa chega, eu sou responsável por receber essas multas, tá? Pessoalmente. Eu verifico através da nossa planilha de bordo, que está dentro de todos os veículos da frota, para saber quem foi o motorista que realizou essa infração, tá? Feita a identificação do condutor, eu chamo o motorista no departamento. Ele tem que ir lá se identificar comigo, fazendo a identificação ou através do correio ou pelo Detran, tá? Se isso ocorre, é bem tranquilo, o motorista, ele tem que pagar, tá? Na lei que nos rege no departamento de frota, é obrigatório o pagamento do motorista pela multa. Então, a gente faz esse pagamento de que forma? O pagamento ele é feito por desconto em folha, a prefeitura paga essa multa, depois o funcionário ressarce através de pagamento em folha, tá? A gente não solicita que o funcionário pague tudo de uma vez só, ele pode fazer em mais vezes para ficar mais leve, porque principalmente motoristas da saúde tomam muitas multas, então às vezes é questão de R$500, R$600 de multa, então a gente deixa sempre eles dividirem o valor conforme fica tranquilo para eles fazerem financeiramente, tá? O que acontece que... Existe algum decreto que regulamenta isso? É a Lei de Frota 2021, a lei número da frota. 153... Não, Deixa eu anotar aqui. 1532, eu acho. Quase certeza que é esse número, senão eu vejo ali depois. Mas ela que regulamenta, inclusive, a forma de descontar. Isso. Ali, na verdade, ele nos dá total liberdade para fazer o desconto, como a gente quiser, como administração, tá? Ele só diz que o motorista tem a obrigatoriedade de pagar, mas não determina como. Mas em conversa até com o DEP, como a gente não tem o intuito de
de apertar o motorista, a gente sempre tenta chegar num senso comum ali, o que fica bom para ele, o que fica bom para o município também. Daí o que acontece? Feita essa parte da identificação, quando eu não consigo encontrar o motorista é que gera o nosso problema. Quando a planilha do diário de bordo não está bem preenchida, aí eu não consigo identificar o motorista. Quando é da saúde, eu busco através do hospital, se é a ambulância do hospital, converso com o cara do transporte, que é o Carlos, para ver se eu consigo achar. Se eu não encontro, infelizmente eu não consigo fazer a identificação de condutor. E é nesse momento em que, como somos pessoa jurídica, né, quando tu não identifica uma multa de um veículo de pessoa jurídica, ele gera uma segunda multa do dobro do valor da primeira. E é esse momento em que o município acaba arcando com essas multas. É o momento em que o erário tem dano. Porque a gente não tem como responsabilizar um motorista se ele não assinou a planilha de bordo. Então, basicamente, as multas é isso. Parte de sinistros, tá? A parte de sinistros é toda ali com o nosso departamento também. Quando acontece o sinistro, tem algumas opções. Se nós somos os culpados do sinistro, tá? O nosso seguro é quem cobre toda a parte do terceiro. E quando há dano no nosso veículo, a gente verifica. Se o valor foi acima do valor de franquia, a gente aciona a franquia, faz o conserto através da oficina do seguradora e cobra esse valor do motorista. Tá? Esse valor é cobrado do motorista. Antes do início desse ano, a gente conversava com o motorista. Se ele decidia que queria pagar, a gente não fazia abertura de PAD. Ele arcava com o prejuízo e ficava por isso mesmo, mas ele teria que arcar com o prejuízo. No início desse ano, o controle interno conversou com a gente e determinou que, mesmo que o motorista aceite pagar pelos danos, ele deve passar para o processo administrativo disciplinar. Em todos os casos. Isso porque ele também tem que ser apurado a responsabilidade, o que causou o acidente, não só a parte de danos do financeiro, né? Eu vou te interromper, que isso é uma questão interessante para nós conversar, de repente até com os servidores ou vereadores, porque daqui a pouco um cara bate 3 vezes um carro, ele pode ser exonerado. São 3 PADs, né? Isso, que eu e aí faço vamos das dizer multas que também. ele é um motorista que está o tempo todo na rua, né? Então são 3 PADs, isso pode abrir esse precedente. Mas a questão de 3, 4, 18 PADs não necessariamente sejam na exoneração, Mas né, ou demissão pode abrir o precedente, inclusive, para a pessoa ser perseguida. Sim, mas eu digo, só o fato de ter mais PADs não por si só, né? Até porque, perfeito, claro. No caso, assim, com as multas também. A partir do início desse ano, a nossa orientação é essa. Multas e sinistros, a gente deve abrir processo administrativo disciplinar. Tá? Tanto para apurar questões de pontuação, quanto de responsabilidade no trânsito, isso deve ser apurado através de processo administrativo. Antes, a gente poderia se dizer que a gente fazia, fez o pagamento, estava tudo certo. A partir desse ano, através até eu posso pegar, não peguei o número, mas eles fizeram um memorando de recomendações oficialmente para o departamento, solicitando que não fosse mais feito dessa maneira. Tá? Sobre os sinistros, continuando. Se o motorista não se considerou culpado e a seguradora também não nos considerou culpados, mas a gente ainda assim teve que fazer o valor de pagamento de franquia, ou seja, o município pagou o valor dessa franquia, é quando a gente aciona o nosso jurídico e judicialmente eles vão atrás ou do terceiro ou da seguradora do terceiro para que seja feita essa compensação. Hoje a gente está com 4 processos desse quesito. E acho que é isso. Dos sinistros de pagamento, é basicamente isso. Eu sei aí como que é complexo, mas essa questão dos motoristas ali é realmente, o vereador Antônio, é uma preocupação, porque quem está o dia todo no trânsito está sujeito. Infelizmente, não é uma questão de imprudência do motorista. E a gente sabe como é que é andar no trânsito hoje. Imagine quem está dirigindo caminhão, enfim, retro e a própria patrola. E as pessoas, às vezes, eu estou dizendo isso porque eu trabalhei na Secretaria de Obras e tem as patrulheiras estão trabalhando nas ruas aí de chão. E se ele vai até uma altura, ele vai voltar.
Cara, se ele não tiver extremamente atento, quando ele vê um carro parou atrás e não tem visibilidade, porque aquele é um equipamento extremamente grande, e os caras param atrás de moto, enfim, assim, como se o cara tem que estar sempre então o motorista pode às vezes ser penalizado 2 ou 3 vezes, e às vezes não é uma questão de cuidado, de imprudência. Os próprios motoristas são às vezes imprudentes. Que a gente fala, a velocidade é para ser 60, os caras estão andando a 100, aí realmente complica, né? Ou parar atrás de um caminhão, depende do lugar que tu para com uma moto, com um carro, não tem como ter visibilidade. Então é uma coisa que a gente tem que não tem que se responsabilizar quando há casos de irresponsabilidade do próprio motorista, né? Mas eu sei de casos eu passei lá e eu sei do trabalho da Isa e realmente faz um trabalho com muita competência, meus parabéns aí, e até por conhecer a tua dedicação, teu empenho e a tua luta lá. E essa questão ela é bem preocupante, viu? Quando a gente vê, e não é porque alguns motoristas são irresponsáveis e tal, é da Secretaria de Obras. Nós temos que ser analisado cada caso, para a gente entender. Tem irresponsáveis? Tem sim, a gente sabe que tem em qualquer lugar, né? Mas para não penalizar os funcionários, né? E que eu sei que está cada vez mais difícil, e a gente sabe como a Secretaria de Obras hoje está carente de funcionários, e já foi uma secretaria que teve mais de 100 funcionários, hoje tem tudo contando junto, não dá 50, acho, 40, alguma coisa. E com uma cidade que cresceu, na época que tinha 100 funcionários, tinha praticamente a metade da população. Hoje nós estamos com mais de 50 mil, embora o censo não aponte isso, mas e com uma demanda muito maior e com uma redução muito grande, né? E sobrecarrega aqueles que estão lá. Eu sei porque passei por lá, né? Mas é uma coisa da gente se analisar essa questão aí. Não que não. Tem casos, às vezes, que alguns se cedem, alguns colegas, alguns motoristas, enfim, em todo sentido. Mas, belo trabalho, viu, isso lá. Te desejar aí os parabéns aí, porque eu sei que tu está no lugar que tu merece, porque tu lutou bastante por isso, e sei da tua competência lá. Obrigada. Eu fui motorista por 21 anos, né, na estrada, dia e noite, e eu acho que essa lei aqui é bem pesada para os motoristas. Eu acho isso aí então deveria ser com todos os funcionários. Se errou alguma coisa, teria que ser responsabilizado. Desculpa, não é os motoristas concursados. Eu considero motorista todos aqueles que têm direito para dirigir, tá? É por isso que eu falo dessa maneira. Mas é todo e qualquer pessoa que dirige um veículo tem responsabilidade sobre ele. Quem fizer um erro em outras funções, isso eu não sei te dizer. Aí certamente aí não tem penalidade. Então, ser motorista tem que ser muito bem remunerado, sabe? Para tu ser motorista da prefeitura, porque eu não ia querer ser desse jeito aí, eu não queria ser. Sinceramente, era isso. Assim, o que eu posso dizer, desculpa te interromper, é que esse julgamento que a gente fala de quem é o culpado, se deve ser responsabilizado ou não, o que o controle interno falou para a gente foi que não cabia a nós fazer este julgamento. E por isso seria o correto a colocação do PAD, porque eu, como diretora de frota, não poderia julgar isso porque eu não seria imparcial. Então, até então se fazia dessa maneira, mas não se considerava correto por isso, porque eu não tenho como ser imparcial. O correto seria ser julgado por uma comissão. Até eu fiz um curso no final do ano passado, envolvendo essa questão de penalização, mais focado na questão de multas. E o que nos foi passado é que é usado o PAI, Processo Administrativo Especial, que não é mas nós não temos na nossa prefeitura, né? Então, por isso que vai-se direto ao PAD. Mas é só por conta disso, porque eu não tenho direito de ter esse julgamento, né? Eu não sou a pessoa que pode dizer, não, está correto ou está errado. Sim, uma comissão fiscalizatória. E aconteceu aqui, vocês vão ver ali nos dados que eu trouxe, teve um caso que a gente fez o PAD e a comissão acreditou que o motorista não era o culpado do acidente, ele não arcou, o erário arcou com o acidente. Então, isso está sendo feito com quase todos, mas a gente não tem muitos casos, a gente teve só 6 casos desde 2021, que foi caso de franquia. Perfeito, eu acredito que seja o correto, inclusive, né? E ainda mais se é o controle interno que está apontando e indicando, né? Até para evitar, daqui a pouco vai estar, a Isadora disse não, que é culpado tem que pagar, vai entrar na justiça contra a Isadora, contra o município, e daí vira aquela bola de neve. Então, assim, seguindo o processo, né? Se fizerem corretamente o processo administrativo, acredito que pelo menos mitigue um pouquinho de qualquer tipo de problema que possa acontecer no processo.
Eu tenho outras, pelo menos 2 perguntas, mas uma mais geral no início, de início, tá? Seguro de carro, o veículo. Todos têm? De que forma? Todos são igual? Daqui a pouco para um equipamento, para uma patrola é diferente? Como é que funciona, por favor? Tá. Seguro veicular, tá? Todas as nossas frotas de veículos leves, utilitários, caminhões, ônibus e ambulâncias têm seguro total. Seguro total compreende a nós mesmos, ao terceiro. Ainda adicionando nos veículos de transporte coletivo o seguro de RCO, que é o seguro por poltrona, ou seja, acontece um acidente, cada poltrona, cada criança, cada pessoa, cada paciente que está sendo levado também tem o seguro específico para esses passageiros, para o acompanhante e para o motorista. Únicos que são diferentes, tá? Retroescavadeira, motoniveladora, toda a nossa linha ali de maquinário é diferente. Desde que eu entrei, a gente já melhorou bastante o seguro. A gente não tinha seguro por poltrona, a gente não tinha seguro total dos ônibus e dos caminhões, porque a gente teve um prejuízo, né? Então, eu mudei isso ano passado. Quando eu assumi a frota, eu fiz um seguro mais completo. A única coisa que nos foi apontada é que a gente não conseguiria colocar seguro total para máquinas e maquinário no geral. Por quê? A gente vai sofrer um acidente com esses veículos, a possibilidade de eles sofrerem qualquer dano é minúscula. A gente vai ver ali, vai pontuar, tem diversos acidentes com esses veículos e nenhum deles a gente teve algum dano, tá? Porque dificilmente eles vão ter algum dano mesmo, pela característica do veículo. Mas fora maquinário, todos eles têm seguro completo. Perfeito. Um outro colega, eu tenho uma dúvida específica, até inclusive é o primeiro item que está aqui nesse relatório que tu trazes, Isadora, né? Que é questão de perda total, né? Eu não sei se já era assim desde o início, a questão do seguro, né? Se mudou neste processo, mas enfim, aqui eu tenho uma perda total, veículo, o que diz a observação para quem nos assiste? Perda total no Fiesta, veículo teve perda total, o seguro pagou o município, a FIP, 31 mil. Houve solicitação de abertura de processo no memorando, número tal para apuração. Daí tem o nome de quem era o motorista, tudo mais, um boletim de ocorrência, mas o que significa este processo em si? Sabe dizer como é que aconteceu, se ainda está em andamento ou como é que está? Aí que está. Normalmente, o que é muito ruim, eu até estava conversando com o Dr. Matheus sobre isso, eu solicito a abertura de PAD quando acontece os sinistros, tá? Sou eu pessoalmente que solicito. Mas o retorno dificilmente vem para mim. Eu não tenho um retorno do que aconteceu, tá? Nesse caso aqui, eu conversei com o motorista e foi finalizado o processo sem nenhum tipo de adendo para ele. O do primeiro ali, tá? O do segundo, ele teve que pagar. Que é o mesmo motorista. O primeiro item, como não gerou danos ao horário, ele não teve que pagar nada e não teve nenhuma administrativa, o seguro cobriu tudo, devolveu a FIP. Quando a gente recebe a FIP, a gente não deve nada ao seguro. Tá? A mesma coisa com o nosso carro pessoal. E ali no segundo caso, sim, daí o valor de franquia ele teve que pagar. Deixa eu perguntar uma coisa, olha só. Tem algumas aqui... eu voltei as páginas, puxa vida. Tem algumas aqui em sequência, inclusive, que diz o seguinte, ó, não foi identificado o condutor, então, na questão das multas, tá? Não foi identificado o condutor. Nesses casos aqui, eu sei que tu comentou antes, mas vamos dizer que seja na saúde. Alguns motoristas da saúde são terceirizados, né? Não? Não, hoje a gente não tem nenhum terceirizado, a gente tem um CC e o restante são todos concursados. Todos concursados. A gente tem o caso de uma motorista enfermeira que trabalha terceirizado e dirige. Mas ela tem multa, mas ela sempre se responsabiliza. Não, mas aqui, ó, não apresentou o condutor, por exemplo. Eu estou nas últimas páginas ali. Tá, perfeito. Por exemplo, de qual ano? Aí aqui, ó. É uma tabela por ano. Geralmente essas que estão... Isso, na tabelinha branca. Geralmente esses que não apresentou o condutor, a prefeitura paga, né? Isso. Não me soa isso muito correto, né? Não é. Por exemplo, assim, ó, eu vou te dizer uma coisa. Se, por exemplo, a responsabilidade fosse tua, tá? Fosse da Isadora, por exemplo, com certeza, não pessoalizando, mas nesse caso aqui, como tu está aqui pessoalizando, ou o responsável pelos carros da saúde, né? O senhor Carlos, como eu vejo aqui, que é o responsável lá. Se caísse no nome de vocês com certeza encontrariam o condutor.
né? Eu acredito nisso, né? E aí, com certeza, não daria esse prejuízo sempre, porque olha só, não apresentou o condutor, essência é saúde, né? Isso. Pago pela prefeitura. Aqui também não apresentou o condutor, ciência, pago pela prefeitura. Eu queria só Deixa eu dar um responder. adendo ali na tabela de 2021, principalmente, tá? Aham. Só para te dar uma olhada, principalmente esses do início. A tabela de 2021 mesmo começa lá na terceira folha, que todas essas multas de 2019 até 2020 ali, que tem a data da multa, foram as multas que eu cheguei no departamento e estavam ali. E aí era antes de eu entrar. Sim. Não, Daí entendi. depois essa sim, mas realmente se alguém colocasse como minha responsabilidade, eu não teria como identificar Porque de mesma tem maneira. todo tipo de multa, né? Não tem como. Por exemplo, aqui, a CNH vencida do proprietário. Multa ao proprietário, mas foi pago pela prefeitura. Qual Então, essa? assim, isso em 2021 também. Perdão, isso aqui são 2016, numa antes da de 2021. Então, assim, a gente precisaria fazer um regramento disso aqui, é que de repente seria muito difícil a Câmara Não. regulamentar Nem diretamente podemos. isso em lei, né? Mas a gente poderia cobrar essa regulamentação, viu? Usar aí o nosso líder do governo para isso, para que a gente conseguisse. Porque sempre quando cai no CPF, aí se resolve, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Aliás, eu imagino que seja isso, né? Mas vamos tirar a dúvida, né? 2024, motorista não identificado. Ele não identificado significa, tecnicamente, que ele não preencheu a planilha. Isso. O que acontece quando... O que deveria? Qual que é a orientação? E quando consegue identificar? Mas eu vi pela câmera ou por alguma coisa que era a Beth que dirigiu, mas não preencheu a planilha. Como é que funciona esse Aí a gente chama o processo? motorista para conversar. Mas assim, ó, eu não tive nenhum caso em que a gente não teve a planilha e eu tenha conseguido identificar. Eu tive uma porque eles têm um diário de transporte no hospital. Daí eu conversei com o Carlos, ele verificou e era o motorista da ambulância do dia. Sim. Que aí é escalado, a gente sabe pela escala que é os das ambulâncias, eu não preciso me preocupar nesse caso. Que é a ambulância do hospital, que é uma só, as outras duas não. E realmente, hoje, a única maneira de identificar é através do diário de transporte. Até a gente tem estudado, estou tentando dar uma conversada, tem um sistema que nos possibilita fazer isso, que é o sistema de telemetria com identificação de condutor. O motorista só consegue arrancar o veículo se o veículo está identificado. Esse seria o sonho. O ideal, claro. Né? O sonho. Mas enquanto isso não acontece, se eu não tenho identificação por planilha ou uma identificação visual, como tu comentou, eu não tenho como identificar o motorista. Até seria errado da minha parte dizer, não, foi tu. Se é minha palavra contra a dele, eu não consigo ir adiante, né? Claro, não. Igual um processo administrativo com uma comissão para apurar igual, enfim. E aí que entra, desde o início do ano, a gente tem que abrir processos de sindicância para essas multas também, essas de não apresentação de condutor, tá? Sim. Posso, por presidente? Favor. Posso? Na verdade, é assim, eu estava dizendo, às vezes é complicado, né? Eu sei porque eu passei ali. E muitos, às vezes, é o seguinte, não é o mesmo motorista que usa o mesmo carro, o mesmo equipamento. E acontece muito isso no dia a dia. Pegou, foi lá, aconteceu de repente passar, levou uma multa, ou fez estacionou no lugar errado, mas um outro, às vezes, assume, ele não fez a planilha, não assinou, aí tu vai à procura. Entendeu? E realmente acontece bastante isso. Eu sei porque acontecia isso na Secretaria de Obras. E eu sei quanto a Isa cobrava isso no geral, que tinha as planilhas, tinha que estar assinada, inclusive de mim. Mas porque quando aparece o condutor, e eu sempre dizia, bom, se levar uma multa no carro que eu estou andando, vai ter que me penalizar, não tem outro jeito, né? Tanto é que teve uma que foi descontado de mim e tudo, que eu estava até olhando aqui, está o meu nome na relação, porque eu estava acima da velocidade, né? Mas faz parte. O correrio ali é grande, da Secretaria de Obras, né? E não só da Secretaria, a própria saúde e tal. E às vezes um descuido, que é isso quem nunca levou uma multa ou nunca errou, que atire a primeira pedra, né? Então, só que o controle em si de situação, que são várias pessoas que dirigem, é uma maior complicação que a gente tem hoje, que eu acho que tem que se adequar, onde tem que ter, que não tem um veículo às vezes para cada um, ou um equipamento para cada um. O ideal seria esse. Aí tu consegue saber, esse veículo quem anda é só o Carlito, esse é só o Paulo, o Pedro. Aí tu consegue ter um controle maior. Não, quando aparecer a multa, tu já vai direto na pessoa. Não, essa é responsabilidade tua. Como acontecia muito em não ter planilha assinada, né?
E acontecia esse tipo de situação, de não aparecer talvez alguns condutores aqui que não está informado, porque pergunta para vários e ninguém assume a bronca daí. Não está lá a assinatura, não está na planilha. Enfim. Deixa eu fazer uma pergunta. GPS nós não temos nos carros da frota? Tem alguns sim, uns não? Como é que funciona a questão de GPS? Eu digo por quê, né? Só para exemplificar. Algumas vezes, inclusive, já mandei direto para ti, né? Olha só, o pessoal está na rua, viu o carro da secretaria tal buscando alguém na escola, né? Fora de uma rota normal ou algo nesse sentido. Ou levando a esposa para o trabalho, ou buscando, algo nesse sentido, né? Temos GPS, a gente consegue identificar, né? Tecnicamente, alguma coisa nesse sentido? Não? A gente tem GPS, mas não na frota toda, tá? A gente começou com os veículos da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, todos eles têm GPS. E o contrato da Guarda Municipal deu abertura para mais 20 veículos, tá? Esses 20 veículos são os veículos mais novos e retroescavadeiras, né? Que a gente tinha muito problema com retro. E só, de momento é isso. Por isso, aquele outro sistema também, que eu comentei há pouco, viria junto com o sistema de GPS, justamente para a gente ter esse controle maior, de onde estão os veículos e com quem estão os veículos, que ainda é um problema. Sim, grande. ideia de valor desse sistema? Chegou a orçar já? Não, ainda não. Porque dinheiro tem, né? Gasto tanta coisa em tanta coisa, tanto dinheiro em tanta coisa, que às vezes parece supérflua, né? Por isso que eu questiono, né? Daqui a pouco vale a pena para evitar algum tipo de problema ou dano ao erário por falta de identificação, falta de sistema para conseguir garantir a identificação. Isadora, eu acho que as planilhas que tu trouxe elas são bastante conclusivas, bastante completas, inclusive. A gente vai discutir aqui, com certeza, o que vai cobrar da prefeitura a partir daqui, porque a gente percebe que tem algumas coisas um pouco anormais, mas a gente entende também que os servidores eles precisam ter uma segurança um pouquinho maior. Realmente, quem trabalha o dia inteiro no volante está muito sujeito a levar multas, ainda mais hoje em dia, né? Meu Deus, hoje em dia tu pisca, tu já está de frente para um pardal ou para um radar. Realmente. A gente tem rodovias que são duplicadas, que são extensas, que são retas, não tem uma curva, tu está andando nelas, daqui a pouco tu passa um pardal, daí tu pensa, mas espera aí. É 80 por hora, é uma rodovia duplicada, né? Daqui a pouco chega para ti a multa que a rodovia era 50 por hora, duplicada. Então, imagina um motorista quantas vezes não passa por isso e não toma esse tipo de multa. Eu gostaria de te agradecer a presença. Se algum vereador quiser fazer mais um questionamento. Não, só para... já tive a oportunidade de falar isso pessoalmente, publicamente também, reforço mais uma vez, tanto que o último pedido, esse pedido de informação foi feito por mim, e esse que negaram, que hoje foi, né, esclarecido, justamente para ti, para o teu departamento solicitado, porque eu sei do comprometimento que tu tem nas respostas, sempre completo, sempre bonitinho, bem identificado. Então, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho. Tenho 0 reclamações do departamento de frotas nesse sentido. Algumas coisas fogem, né, da nossa alçada ou capacidade com as ferramentas que temos, mas te agradecer a presença, a disponibilidade e elogiar mais uma vez o teu trabalho. Obrigado, Thais Adora. Obrigada. Obrigado também. Precisar de alguma coisa, a Câmara aí está à tua disposição. Muito obrigado também pela presença aí, muito bom esclarecimento. Eu não tinha dúvida disso, te conheço e trabalhei contigo lá, sei da tua competência e tua capacidade. Valeu. Solicito que o secretário faça a leitura da ata a ser votada. Comunique também a presença dos vereadores Carlos Boni e Marcelinho Stoffel. Ata da 20ª reunião ordinária, realizada em 23 de junho de 2025. Coloco a ata em discussão e em votação. Favorável. 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 Declaro então aprovada a ata por unanimidade. Solicito que o secretário faça a leitura do projeto em pauta. PL 29 de 2025 do Legislativo Municipal. Autores vereadores Carlos Boni, Antônio Vorst e Lucas Argentino, que regulamenta e determina como patrimônio histórico e cultural o Festival de Querp de Estância Velha e da outras providências.
Coloco o projeto em discussão. Vereador Lucas, nós tivemos algumas reuniões na sala do nosso jurídico sobre esse tema. Foram 3, se não me engano, onde diversos vereadores apresentaram as suas ideias, as suas demandas, as suas solicitações. O projeto ficou um tempo na CCJ e hoje chega aqui na comissão fiscalizatória. Já me foi anunciado de antemão que o projeto ficará na comissão por mais alguns dias, mas isso não impede que a gente discuta o projeto. Eu gostaria de fazer a solicitação de que nós marcássemos, e aí eu convido o vereador Carlos Boni, para a gente discutir aqui uma data que a gente possa fazer uma reunião em horário extraordinário com a comunidade, com os grupos folclóricos, grupos de camisa, grupos de camiseta, com os reis do Kerb, que a gente possa conversar com eles aqui fora do horário, numa segunda-feira, ou até talvez outro dia, mas que fosse a partir das 19 horas, 19h30, para que possam estar aqui presentes, e também já achar uma data aqui que a gente possa convidar o Poder Executivo para contribuir. Senhor presidente, antes ainda de passar ao colega Carlos, conversamos informalmente aqui, como bem comentastes, acredito que o relator vai pedir para segurar por até 14 dias, e nesse sentido a gente não precisa esperar voltar para que a gente faça os convites e convocações necessárias. Então, nessa toada, dou a minha ideia, como integrante desta comissão, para que daqui a 14 dias a gente convoque o setor responsável, o Departamento de Turismo, para vir e participar da discussão, mas que a gente possa também fazer de forma extraordinária, como o colega comentou, o convite para a comunidade em geral, que gostaria de participar, principalmente os maiores interessados, que são hoje os grupos de camiseta, que se manifestam publicamente, e os moradores da região do centro, onde acontece o evento atualmente, para que possam dar as suas opiniões, suas manifestações, suas sugestões e até críticas ao formato que está previsto hoje o projeto de lei. Lembrando que o projeto de lei ainda cabe toda e qualquer alteração, é preciso um texto inicial para que a partir dele a gente possa discutir, debater e deixar lapidado da forma que fique melhor o entendimento referente ao que é público. Então, nesse sentido, já de antemão, gostaria que fosse convocado o secretário, e convidado quem precisa participar, e também que a gente possa, na sequência, deliberar sobre uma data de reunião extraordinária, de preferência num turno a partir de umas 19 horas, em dia de semana, para que a comunidade consiga participar mais ativamente, que seja divulgado isso para poder participar e acompanhar pelas redes sociais também. Então, vereador Carlos, se quiser também complementar, à vontade. Obrigado, senhor presidente, aos colegas vereadores, Carlito e Lucas também, integrantes aí da comissão. Esse projeto a gente já vem debatendo, já vem abrindo, falando sobre ele desde o comecinho do ano, sempre expondo que a gente queria trabalhar em cima desse projeto, ou seja, não é algo pensado há uma semana atrás. Tomou um pouquinho de notoriedade, assim, quando se houve uma divulgação maior, que quando se entrou com o projeto mesmo na casa. Mas ele estava aberto aqui, ele era citado em todas as reuniões que nós iríamos falar sobre isso desde fevereiro. Fevereiro, março, a gente já vinha citando. Nunca houve uma movimentação de ninguém, de nenhum sentido. Ninguém tocou no assunto, ninguém entrou em contato, pelo menos comigo, que sempre tocava nesse assunto. Não sei se com algum dos senhores alguém entrou em contato. Mas eu também gostei de participar, eu gostei de... Não, a gente estava sempre dando aqui a divulgação sobre que a gente queria falar sobre isso, fazer algo sobre isso, e ninguém entrou em contato. Depois disso, a gente convidou os colegas para que todos participassem do debate, trazendo a sua representatividade dentro do município também para discussão. Apareceram 4 pessoas no debate. Claro, eu entendo que cada colega, de repente, tem seus compromissos e a gente respeita isso. Mas, enfim, tampouco fui procurado posteriormente para debater o assunto. O projeto estava na posse do jurídico, que tampouco foi procurado para sanar dúvidas. Posterior a isso, novamente, a gente convidou todos os colegas para estarem presentes, para a gente debater. Apareceram 5 colegas, respeitando novamente cada um seus compromissos e tudo. Posterior a isso, tampouco fomos novamente procurados para esclarecer o assunto. Ou seja, esse assunto tem 4 meses na casa.
4 meses. Teve tempo de sobra para que todos viessem atrás das informações, a gente discutisse, a gente debatesse. Então, assim, quem está acompanhando aí a nossa trajetória nesse mandato, está vendo que a gente está vindo com um pensamento bem construtivo, que todos os projetos que eu apresento nessa casa, eu abro eles para que todos os colegas que queiram, que tenham interesse em participar, participem, que esses projetos não são pessoais, são projetos voltados para a comunidade Estância Velha, portanto, é importante para mim que cada colega que queira participar dê sua opinião, a gente possa fazer junto, né? Até porque a gente está aqui para os 9, mesmo cada um tendo o seu curral eleitoral, a gente poder ter essa construção conjunta, enfim. Então, sempre foi nesse intuito, bem simples, nunca teve nenhum outro tipo de pensamento contrário, né, a esse entendimento aí, sempre construtivo para a comunidade. Agora, depois que houve a divulgação do projeto, quando ele entrou realmente nessa casa, aí houve 2, 3, 4 dias aí de um pouquinho de confusão nas redes sociais, enfim, posicionamentos e tudo mais, e a gente ainda está aguardando as pessoas para virem conversar, então. Né? A gente está aberto à divulgação, à conversação. Nós estamos aqui para a construção. E não houve mais nenhuma construção, não houve mais nenhuma... Nós não fomos mais buscados para conversar, para debater, para construir. Enfim, ainda estamos aguardando. Foi falado, a última vez que o pessoal da cultura esteve aí, a gente comentou sobre esse projeto, comentou que eles também sentassem, debatessem, o pessoal do turismo, debatessem, o colega Lucas até comentou, vocês comentaram em cima, vamos construir. Depois disso, não sei se entraram em contato com vocês da comissão, mas com este vereador não fui convocado em nenhum momento para nenhum tipo de conversa. Né? Então, a casa está apresentando um projeto que algumas pessoas interpretam de outra maneira, o que a democracia tem disso, e está tudo certo, mas também não apresentam uma contraproposta. Né? Nós temos fundamentação na nossa proposta. Para apresentar uma contraproposta também tem que ser fundamentada. Então, simples assim, os nossos vizinhos, amigos e grupos de camiseta que nós participamos, Lucas também participa e vários amigos nossos participam, todos estão livres para se organizarem, para virem, falarem conosco, nos procurarem ou chamarem. Né? Olha, isso aqui eu entendo que possa ser dessa maneira ou outra. Show de bola. Então, não aconteceu. Agora, então, vamos provocar isso aí junto com a comissão, vamos provocar isso aí o mais breve possível, eu sugeriria que fosse o mais breve possível, porque se esse assunto realmente é importante, a gente pode fazer essa reunião segunda-feira que vem, ou na outra segunda, no máximo, daqui a 14 dias, para aquelas pessoas que for importante, elas vão realmente estar aqui, né? A menos, é claro, que trabalhem nesse horário, e vão poder dar o seu ponto de vista, aumentar a discussão. E o projeto ele parte de um princípio que temos uma ideia ali colocada no papel, que nem o Lucas acabou de falar agora. Tudo pode ser modificado e tudo pode ser melhorado. Né? Agora, para isso tem que ter a discussão. Enquanto que nós não falamos sobre o projeto, não há discussão. E o projeto continua andando nessa casa. Isso é uma coisa importante. As pessoas acham que, porque o projeto entrou, o projeto já vai à votação. Não é assim, existe toda uma tramitação. Agora ficou aí 30 dias na Comissão de Justiça. Agora existe uma possibilidade grande de ficar de 15 a 30 dias na comissão especial. Fora isso, algum colega ainda, por alguma situação política, pode ainda pedir vistas. Então, isso pode se arrastar por um longo tempo, o que piora a tomada de decisões depois, porque a gente não sabe como ele vai ser aprovado daí. Porque se ele for modificado, isso aí pode modificar toda uma situação ainda já em cima do laço do próximo QERP. Então, a gente quer celeridade no processo, mas para isso as pessoas, o Departamento de Turismo e todas as pessoas que têm algum interesse neste projeto em particular, elas devem entrar em contato para que a gente possa construir juntos. A princípio, aqui foi construído a 9 mãos, né? Ou seja, pelo menos foi aberto para os 9, todos trabalharem junto, e foi disponibilizada a opinião de todos. E esses 9 que estão aqui representam a comunidade inteira de Estância Velha. Né? Em algumas decisões vão estar favoráveis ao contrário, faz parte, mas são os 9 que representam a comunidade do município. Obrigado. Só para reforçar, né, o que eu ia falar, o Carlos acabou comentando, não teve a discussão por 2 situações. Primeiro, porque ele estava na Constituição e Justiça, tecnicamente,
a pedido do relator, que é o líder de governo, né, para analisar alguma situação. Agora ele fica mais um pouco. A gente sabe que tecnicamente é o vereador que pede, mas é por conta do executivo poder fazer a sua proposta e não se mexeu. E não foi por falta de provocação, né? Na última reunião que tivemos, como bem lembrado pelo colega, pedimos, olha, vocês precisam participar, a gente não quer definir enquanto vereadores como é que vai ser se vocês são quem bota a mão na massa, quem realiza o evento. Não teve uma manifestação por parte de ninguém. Me parece não ter interesse de nenhuma forma, ou achar que o projeto vai ser reprovado, como acontecia outrora nesta casa, né, a mando ou desmando do chefe do Poder Executivo, coisa que não vai acontecer nessa legislatura, pelo que tem andado esta carruagem. Então, reforço o pedido que o colega Carlos traz para que o Executivo venha participar. Não aparece uma pessoa do Executivo aqui em qualquer reunião para trazer qual que é a opinião ou ideia do Executivo, sendo que todos os projetos aqui afetam diretamente o trabalho deles também. Então, reforçar esse pedido, dizer vocês precisam participar das reuniões, das conversações, das discussões, das alterações, para que não fique nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Num processo democrático, diplomático e republicano, como o colega presidente sempre usa o termo também. Então, reforço para que a gente faça logo essa discussão, ainda tem uns prazos correndo, mas o quanto antes a gente puder dar início ou continuidade nessa discussão, que é importante para toda a cidade, visto que é o maior festival que temos durante os anos todos, né, que assim façamos. Obrigado. Vereador Marcelinho, por gentileza. Boa tarde a todos presentes na casa. Quero dizer que não participei, né, de nenhuma das reuniões. Uma eu tive que me desmarcar, porque, como eu fiquei sabendo, estava muito em cima, eu já tinha uma outra agenda com familiares, com pessoas do bairro Rincão, e não pude participar. Na segunda, eu entendi que, por não estar na primeira e não ter feito o projeto de mudança da mudança do QERP, eu resolvi pessoalmente não participar, mas ouvindo populares aí, pessoas que participam do QERP, então pessoas bem chateadas, eles querem realmente, principalmente os jovens que têm os grupos, né? Esse horário que está colocado, ele vai terminar com os grupos, né? Vai terminar, não vai ter mais. Eles estão muito chateados. Eu acho que nós temos que repensar realmente sobre horário, sobre vários pontos ali, né, que foram colocados. Eu não participei, eu repito, né? Não construí junto com vocês. Eu tive o respeito de, por vocês participarem há mais tempo do QERP, estarem mais situados de todos os QERPs, que eu não participei quase nada dos QERPs nos últimos anos. Eu falo bem a verdade, porque eu trabalho com jogos com as crianças no final de semana, então não participava. Participei este ano. Então, quero deixar claro que eu acho que a gente tem que realmente fazer com que o nosso executivo venha também, um representante, ouvir a população, ouvir os representantes dos grupos, né, para que a gente, sim, construa, né, um horário melhor, algumas coisas bacanas aí, para que realmente a gente consiga achar o mínimo múltiplo comum, né, fazer com que agrade a população, que o QERP não é nosso, o QERP é da população. Então, nós temos que ouvi-los, né, ter esse entendimento. O Carlos Boni falou, nós 9 vereadores somos representantes de todo o povo, né? Mas se nós não ouvirmos eles e as demandas realmente que até eu fui falar com algumas pessoas do executivo, também me falaram, professor, deem uma repensada, analisem de novo, tem coisas que só o QERP proporciona para a comunidade, tem pessoas que não têm condições de pagar um show nacional particular, em algum evento, às vezes o único dia de show que uma pessoa pode assistir um show nacional é aqui no QERP. Nós não temos outros dias, né? Então, nós temos que pensar todas essas coisas e construir junto. Eu, como centro da base, eu acho que nós temos que, nós, em parceria, junto com os outros colegas da base, junto com vocês, construir junto, né? E eu acho que só assim a gente vai ter uma solução, né, que é agradar a todos. Nem sempre todos serão agradados, mas eu acho que achar o mínimo de comum é o melhor, né? Nós conversarmos e ter o diálogo. Sem o diálogo, a gente não chega em nenhum lugar. É isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Eu, sinceramente, acho que pela questão do horário, o vereador que mais foi enfático na questão do horário foi o vereador Otávio, que ajudou a formular o projeto, mas ele tirou a assinatura dele. Acho que ele tira a coautoria dele do projeto. Eu acredito que ele abre mão, inclusive, da reivindicação dele, né? A não ser que depois ele queira defender com uma emenda, né? Mas a questão do horário foi uma questão que o vereador sugeriu, depois ele não quis mais participar. Talvez, né, são situações que entram na discussão que possam ser todas elas evoluídas, né?
mas principalmente sobre a questão dos preços dos shows, isso não inviabiliza que o município faça o evento, faça o show, mas ofereça no evento adequado. Creio eu que o Kerb é o Kerb, né? E sempre foi. Desde o início, sempre teve outros ritmos. Por exemplo, quando eu era criança, meus amigos se reuniam lá para assistir o Beto Malboro. Isso eu tinha 9, 10 anos de idade. Sempre teve. Hoje ele não toca mais aqui, mas tocam outros, né? Agora, o nosso questionamento é justamente o preço. Como é que você vai pagar 400 mil reais num show que vai sair da entoada do Kerb? Agora, você vai sair da entoada do Kerb, vai sair do costume, do ritmo do Kerb, né? Justamente para onerando o cofre dessa forma. Um show que as próprias entradas elas não se pagam e são elas que implicam diretamente na questão do Kerb ser um prejuízo, se tornar um prejuízo, né? Inclusive, colega, e respondendo de certa forma ao colega Marcelo, né, a parte de início, né, das propostas é só o início, bem como se diz, né? A gente precisava ter algo escrito para a partir disso definirmos se isso, se não isso, se isso mais, se isso menos. Então, o fato de não ter participado logo no início não impede de nenhuma forma, nem o colega vereador, nem a prefeitura, nem a comunidade, nem ninguém, de participar com as suas ideias e, se for definido, a democracia vai definir. Né? Se for, né, alegado alguma coisa, a democracia vai definir se isso comporta ou não comporta. Então, todos continuam sendo convidados a participar da discussão. O que não foi colocado num primeiro momento do projeto inicial pode ser colocado num segundo, num terceiro momento. Isso cabe perfeitamente. Ninguém aqui quer empurrar a goela abaixo o projeto da forma que está, bem pelo contrário. Caso quiséssemos, já tínhamos dado andamento no processo. E não é isso que está acontecendo. Então fica, né, de novo, o convite e reforço para que todos que queiram, que tenham interesse, possam participar e deem as suas sugestões, dicas, críticas e tudo mais. Realmente eu participei do início do projeto, né? E depois que nós lançamos eles aqui na Câmara, que foi lido e foi debatido, aí um pessoal me procurou, umas 15, 20 pessoas todo dia aí me pedindo, não, vamos tirar esse projeto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Digo, o que eu posso fazer, vou tirar meu nome então, pronto. Mas eu acredito, o Marcelinho falando aqui, que o horário, esse Kerb, no meu entendimento, ele é para ser de famílias, e não um show nacional ou internacional, seja lá o que for, né, que não impede o município fazer um outro evento, trazer o rock and roll, fazer qualquer coisa aí, uma banda sertaneja, mas no Kerb eu acho que deveria de respeitar, porque é um evento familiar. A gente vê isso há muitos anos, eu sempre estou aí no centro, aí no meio do fogo cruzado, né? Muitas brigas, há anos atrás era muita briga, dava morte, né? Então, até esse dia o prefeito Valdir falou que no final de semana de Kerb dava 200 internações de briga e folia, atendimento no hospital, sabe? Então, isso já não é mais uma festa familiar. Esse era o meu intuito. E as pessoas aqui do centro, rodar o baile até 2, 3 da manhã, ninguém dorme, né, cara? Tem gente que reclamou lá do Bela Vista, que não conseguiu dormir. Não sei se é verdade ou não é verdade, mas tem gente que me falou isso. Então, eu não sei. Eu acho que nós não queremos impedir o prefeito a trazer um evento, mas chama de outro evento, outro do Kerb. Eu acredito que tem que deixar para famílias, porque eu não questionei o pessoal como é que é agora, os grupos, né? Porque não adianta ficar discutindo com eles. Então, aí o que foi feito aqui? Abrimos para eles virem debater com nós, mas ninguém veio, né? Infelizmente, né? Então tá, beleza, era isso aí que eu tinha para contribuir aí. Presidente. Mas se querem mudar o horário também, não tem problema para mim. Como eu me manifestei na reunião da Comissão de Constituição e Justiça e pedi, como líder do governo, né, e
da comissão, e na comissão também, dando Constituição e Justiça, relator e da fiscalizatória. Vou, lógico, pedir novamente já um acordo com os próprios colegas que a gente conversou antes, mas nada impede de a gente continuar o debate, e eu acho que chamar o pessoal do grupo, enfim, do CERB, os interessados, para que a gente escute eles e assim a gente possa achar um termo que seja de consenso, porque eu acho que nós, enquanto políticos, temos que sempre buscar o consenso. Não é questão de maioria, porque maioria, mas nem sempre ela acerta, ou às vezes para querer dar nos dedos da minoria, acaba querendo, às vezes, destruindo um monte de coisas boas que poderiam ser construído. Quando a gente lida com consenso, que é a lógica dessa casa, e eu acho que é dos colegas aqui, tá todos nesse mesmo intuito, a gente vai avançar, vai melhorar. A questão dos horários também, não concordo da forma que ela está ali, essa é uma opinião minha, do Carlito e tal. Não concordo também de a gente, de certo modo, engessar demais a própria administração, porque cada gestor tem a sua opinião de como vai comandar um evento ou não, e no próximo mandato pode ser um dos senhores aqui dessa casa aí, não esse vereador não será candidato a prefeito e nem a vice, né? Estou dizendo aqui, mas pode ser um dos senhores, que eu sei que daqui dessa casa vai sair alguns candidatos, e que talvez vão, na hora de fazer o evento, se a gente regrar demais ou querer, vão dizer, pô, podia ter sido diferente, porque cada gestor tem a sua maneira de ver o evento, o CERP, enfim, peão de boiadeiro, todos os eventos da cidade, e cada um faz do seu formato, dentro daquilo que ele entende. E nós, enquanto Casa Legislativa, temos que se adequar a isso, claro, ouvindo toda a comunidade. Eu entendo os colegas aqui, e foram muito felizes nas ideias que deram, mas a gente tem que achar esse ponto aí de consenso, nós se entendermos junto com o Executivo. Eu acho que o Executivo tem que também colocar suas opiniões, olha, isso aqui eu gostaria que não mexesse tanto, porque é um diálogo, e nós vamos avançar. Eu acho que essa comissão tem que avançar agora com os grupos aqui, junto com os colegas, acho que vai ser de suma importância isso, e depois nós construir isso junto com a questão. Eu, enquanto líder de governo, vou conversar com a própria administração também, para que a gente consiga avançar nisso, e ver quais são os pontos cruciais, questão de horário, enfim, valor, o que a gente consegue, para que a gente possa resolver isso, e dar andamento para que não fique aqui, muito bem dito pelo Carlos, já 3, 4 meses, e se não fica essa questão massiva, chata, as pessoas lá comentando, não sabendo o que isso vai acontecer, como que se não decidisse nada nessa casa. E a gente sabe que aqui todos nós, vereadores, estamos dando o nosso máximo cada dia, independente de questões de governo, não governo, para atender as demandas da nossa comunidade e dar o seu máximo. E esse é o intuito. Então, acho que vai ser feito os encaminhamentos já sugeridos para a própria comissão aqui, para que a gente convide, marque eu acho que pode ser extraordinário, um horário que provavelmente alguns talvez não consigam no nosso horário, né? Para que a gente avance nessa discussão, e que nos próximos 15, 20 dias a gente tenha uma decisão disso aí, e buscamos um consenso entre nós aí enquanto a casa, e demos um destino final a esse encaminhamento desse projeto que já está aguardando aí. Só fazer um comentário à fala do colega Carlito, né? Assim como pode, daqui a pouco um governo acha que tem que fazer assim, outro pode fazer assado, né? Aqui temos 9 vereadores que representam, em tese, a vontade da comunidade. E assim como um próximo prefeito, um próximo gestor pode muito bem tentar mudar a lei como estiver, né? Desde que passe por esta casa e tudo mais. Então são processos, né? São mudanças que acontecem tanto na dinâmica da cidade quanto na dinâmica da gestão. Então isso não seria um impeditivo, né? Pensar lá na frente. Não, se for lá na frente a ideia for fazer algo diferente, ou tivermos um parque de eventos, por exemplo, aí é outros 500, né? A conversa muda um pouquinho, mas se tiver isso, a gente pode também mudar a lei na forma que estiver. Então, perfeito. Eu sugiro dia 14 que a gente possa, na segunda-feira, daqui a 2 segundas-feiras, ali pelas 19h30, fazer esse convite. A gente abre ele hoje para dia 14 às 19h30, convidar os grupos, o grupo folclórico, grupos de camiseta e demais membros da comunidade que queiram participar. Olha a ideia, e inclusive o cronograma vai ficando parecido. No dia 14 nós temos a prestação de contas do CERP aqui, né, final.
gente poderia utilizar o dia 14 durante o horário normal da comissão para já definir e conversar com o executivo, faz a prestação e já conversa. A gente tem esse convite, a gente emite um novo convite para eles para falar sobre esse assunto durante adiciona a na comissão. pauta. Adiciona Né? na pauta. O projeto PL 29, acho que é, né? É. A gente bota na pauta, então, para o dia 14 nós discutirmos, né, após a apresentação das contas, discutirmos o novo projeto sobre os regulamentos do Festival de Kerp. E de noite mesmo, outro dia que acharem melhor, a gente faz aberto à comunidade participar. Eu acho que não é interessante a comunidade e o executivo juntos, né, por uma questão mais óbvia, evitar um embate desnecessário. Mas que seja feita das duas formas. Então, fica a sugestão para dia 14. Então, fazermos a convocação, adicionarmos na convocação da prestação de contas o projeto de lei. Para os membros da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Diretoria de Turismo. Peço o voto dos colegas para que a gente acrescente essa pauta, vereador, para discutir esse projeto com eles. Eu peço o voto de vocês, eu voto favorável. 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 Também para fazer esse convite, abrir essa audiência. Vamos dizer assim, vai ser uma audiência pública, então, no dia 14, às 19h30. Vai ser uma reunião com Reunião grupo extraordinária da folclórico, comissão. Com comunidade em geral, grupos de camiseta, os reis do Kerb, todos que quiserem participar, que venham no dia 14. Às 19h30 daí, Isso. como reunião extraordinária da comissão, isso? Reunião extraordinária da comissão. Favorável também, presidente. Favorável? Teu voto, vereador, por gentileza. Favorável. Entendido, Mari, ficou tranquilo? Né? Nós já temos uma convocação para prestação de contas do Kerp no dia 14. Tá? Então, na sequência, a gente vai adicionar à pauta do dia 14 da comissão o projeto de lei para ser discutido. Né? E para as 19h30 daí... Isso, 14, ou ele vai ficar segurado por até 14 dias. Isso, né? Na discussão, daí se for preciso a gente segura mais 14 dias para fazer as alterações. Nós não deliberamos ainda, presidente, tá? Sobre o projeto, se fica ou não fica, não foi... Não, o vereador vai pedir, faz o teu pedido de vista, vereador. Aí ele já vai ficar. Eu havia feito no início da minha fala anterior, mas talvez não foi, não me presidente. fiz ser entendido. Porque eu 14 gostaria dias de pro pedir relator. 15 Ok. dias, né? E aí a gente dá andamento ao processo. Vai ficar com o vereador, então, por mais Tranquilo. duas comissões, não tem problema. Sim, a da prestação de contas já foi solicitada. Só nós vamos fazer um ofício fazendo um adendo, né? Adicionando a pauta da convocação O PL 29. o PL 29. E aí a gente faz essa discussão. A gente vai ter que pedir daí para a Câmara fazer esse convite. Perfeito. Pelo presidente, creio eu. E fazer a divulgação, Isso, né? fazer a divulgação. Nós vamos daí convidar eles pelo WhatsApp ali, pelas ferramentas que nós temos, nossas redes sociais também. Perfeito. Mês de julho daí fica marcado. É isso? Então o projeto fica em pedido de vista. Abra o espaço para os vereadores se manifestarem sobre temas livres de interesse do município. Eu tenho uma solicitação, presidente, tenho acompanhado a questão da Feira do Livro e, de forma geral, eu particularmente acabo esquecendo de solicitar a prestação de contas deste evento também, né? Pedimos de todos os eventos sempre, e este ano em específico vi um repasse de quase R$270 mil para o SESC organizar a Feira do Livro, mais um gasto / investimento de R$60 mil para uma apresentação de 60 minutos na Feira do Livro, que tem um público muito menor que outros eventos, e eu gostaria de solicitar a prestação de contas da Feira do Livro, né? Dar um prazo um pouquinho maior, porque tem a parceria com o SESC, mas acredito que poderemos solicitar daqui a 4 semanas para virem fazer a prestação de contas, mas já trazer em discussão o assunto. Perfeito. Comunico também que na semana que vem o capitão Link da Brigada Militar estará aqui na Câmara, inclusive o senhor Baiano, o nosso... O Baiano, ninguém conhece por Ricardo. Se eu perguntar, conhece o Ricardo do Concept? Não conheço. O Baiano todo mundo conhece. Está aqui justamente por essa agenda que seria hoje. Então, convido todos os vereadores para estarem aqui na semana que vem às 14 horas. Eu vou conversar com o pessoal da Secretaria de Educação sobre qual data para eles nos garantem que conseguem fazer essa apresentação, essa prestação de contas, e aí a gente perde essa data, faz o chamamento para que eles estejam aqui e a gente consiga tê-los com as devidas prestações de contas. Eu tenho mais... até tinha esquecido de repassar aos colegas. Na semana passada, na terça-feira,
Eu, a vereadora Beth e o vereador Nina fomos até a APAI, né, no convite Perfeito, deles. estive lá também depois. Conversamos sobre algumas situações e eles pediram algumas ajudas. Dentre essas ajudas, eles pediram uma conversa com a secretária de Educação, a Cristiane Spor, para falarmos sobre algo que existia antes no município, né, que continua existindo em parte, mas mudou de secretaria. Antes nós tínhamos 2 situações contempladas no termo de fomento com o APAI, que era a fonoaudiologia, e o outro, sempre esqueço qual que era a outra situação. Acho que eu botei aqui na conversa. Aqui, ó, incluir a possibilidade de fonoaudiologia e estimulação precoce. Né? Isso, quando era pela saúde, né, existia esse tipo de atendimento na PAI. Mudou para a pasta da educação e a justificativa do ex-secretário era que fonoaudiologia não era parte da educação e estimulação precoce também não. A justificativa passada lá pela Sinara e pela Marli. E a partir dessa conversa que nós tivemos, disse, não, vamos conversar para ver se a gente consegue voltar a ter esse tipo de atendimento pela PAI via termo de fomento. Isso representaria, se eu não me engano, era R$130 mil ano, um custo a mais, digamos assim, ao município. E alguma coisa nesse sentido. Então, a partir disso, fiz uma provocação à secretária Cristiane, pedi uma agenda, né? E essa agenda foi marcada para o dia 3 de julho, conhecido como semana que vem. Essa semana ainda, quinta-feira essa semana? Acho que é isso, né? Isso, quinta-feira dessa semana, às 13h30, na Secretaria de Educação, junto com a PAI. E os colegas vereadores que quiserem participar estão convidados. Tá? Então, quem quiser, quinta-feira agora, 1h30 da tarde, na Secretaria de Educação, reunião com a Secretaria de Educação e o pessoal da PAI, para falar sobre o termo de fomento do município, né, na ideia de voltarmos a ter fonoaudiologia e estimulação precoce dentro dos repasses do município para a PAI, para poder atender a demanda da comunidade. Então, estão todos convidados e publicizado aqui nesta reunião, presidente. A verdade, tem 2 ofícios que vieram também, senhor presidente. Fica à vontade, que precisa fazer ser a leitura. Já tinha esquecido. Obrigado, Mariana e Felipe. Temos primeiro um ofício do dia 26, endereçado à comissão, onde solicita cópia da ata da reunião da Comissão Parlamentar Fiscalizatória. Né, cumprimentando cordialmente, venho solicitar a cópia da ata da reunião da Comissão Parlamentar Fiscalizatória, ocorrida no último dia 25, que teve como assunto processos licitatórios sobre recolhimento do lixo urbano. Isso veio assinado pela secretária Viviane Diogo, a qual participou aqui para tirar as dúvidas que tínhamos referente ao contrato administrativo e os processos licitatórios. E também, decorrente dessa reunião, havíamos solicitado a cópia do contrato administrativo feito com a nova empresa Cotratan, referente ao recolhimento de lixo, e foi respondido com um link do Google Drive compartilhado para que possamos acessar todos os documentos do contrato, inclusive contrato, parecer jurídico, atas e tudo mais. Estão disponíveis, eles responderam, então o pedido de informação está disponível para todos no processo interno da Câmara. Obrigado, vereador. Então, nada mais a ver a tratar. Convoco os membros da comissão, os demais colegas vereadores, para a reunião ordinária da próxima segunda-feira, dia 7 de julho, às 14 horas, ou após a CCJ. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos.